Bom dia, saúdo a comunidade reunida em culto nesta manhã, integrada por pessoas presentes aqui no templo e por pessoas em suas casas que acompanham a transmissão na internet. Com as palavras de Lutero, na explicação do terceiro artigo do Credo Apostólico, onde ele diz: creio que por minha própria inteligência ou capacidade não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, reúne, ilumina e santifica toda a igreja na terra. E em Jesus Cristo conserva na verdadeira e única fé. Nesta igreja ele perdoa cada dia e plenamente todos os pecados a mim e a todas as pessoas que creem. E no último dia ressuscitará a mim e a todos os mortos e dará a vida eterna a mim e a todas as pessoas que creem em Cristo. O Espírito que revela o Evangelho e mobiliza pessoas na vivência fiel ao Cristo de Deus, encorajou e abençoou reformadores e reformadoras da Igreja ao longo da sua história, especialmente no movimento de 1517, liderado por Lutero. É o Espírito de Deus que nos chama, reúne e conserva na fé. Esse Espírito desconhece barreiras como as que vivenciam os seres humanos atualmente. Esse Espírito serve à revelação da salvação por graça mediante a fé em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos coloca diante da palavra de Deus e faz despertar a fé, a esperança e o amor que estão no Evangelho. Que o Espírito Santo, advindo do Pai e do Filho, revele a nós a salvação, hoje, em cada novo dia e para todo o sempre. E assim nos reunimos em culto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meditemos na canção A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Do meu pecado? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado?
Assim, com as palavras de sabedoria do livro de Provérbios, capítulo 20, o versículo 9, eu convido a nos colocarmos diante do Senhor nosso Deus e apresentarmos em confissão nossos pecados, nossas falhas, nossas incoerências. Confessemos ao Senhor os frutos do pecado. Deus eterno, único e verdadeiro Pai, Tu te mostraste em amor e justiça através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso guia, nosso Salvador. Mas nós confessamos, Senhor, que desprezamos Tua revelação e Tuas orientações em Cristo. Substituímos Tuas palavras de vida por uma religiosidade que afaga o ego e ilude. Confessamos, Senhor, que atamos em nós e nas outras pessoas fardos pesados que não queremos carregar. Perdoa-nos, Senhor. Confessamos que criamos argumentos que nos iludem na sensação de fidelidade diante de Ti e deixamos de servir radicalmente o Teu amor. Reconhecemos nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa arrogância, de acharmos presunçosamente que podemos fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. Por isso pedimos-te que a Tua palavra venha até nós neste dia e nos assombre, nos inquiete, nos desafie a superarmos a lógica do merecimento e do julgamento tão presente em nossos dias. Que pela Tua graça possamos acolher o perdão e abraçar a vida plena que Jesus Cristo nos oferece. Em nome de Jesus. Amém. A palavra da graça de Deus assim anuncia. Tudo o que nos separava de Deus, Jesus Cristo suportou e tomou sobre si, e morreu sob o seu peso. E nós estamos livres. Livres na graça e na misericórdia do Senhor. Na graça e no amor de Deus, como servo da palavra, vocacionado e ordenado por ordem de Cristo Jesus, eu anuncio o perdão dos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos no hino Eu Sei Que Foi Pago um Alto Preço.
diante de corações bloqueados para ouvir a palavra de Deus, diante da dificuldade de traduzir o amor em serviço e ensino cristão, diante da omissão da mensagem do amor incondicional de Jesus Cristo, diante do desprezo à simplicidade do ser e viver cristão, diante do descaso deliberado e dos interesses individuais acima da comunidade, Kyrie eleison. Diante das crianças que choram por falta de amor, diante das pessoas jovens que são julgadas e abandonadas em suas angústias, diante de todas as pessoas que não conseguem mais olhar umas às outras como irmãs, diante de sofrimentos de comunidades em conflitos, diante da terra que sofre pelo excesso das chuvas ou de secas prolongadas, terremotos, furacões e queimadas, diante das populações que são perseguidas, desprezadas e marginalizadas e da intolerância crescente, Kyrie eleison, pelas dores deste mundo. Oremos. Bom Deus, em Teus ombros reclinamos nossos corpos. Em Teu colo, Deus de consolo, nós nos aconchegamos. Tu nos amparas, nos carregas e afagas nosso coração. Graças te damos por tudo que nos fazes. Tu tens palavras de vida, de amor, palavras da graça. Em meio ao mundo sufocado por morte, ódio, desprezo. Alimenta-nos com esta palavra, com a bendita palavra do amor. Sacia nossa sede de consolo, de esperança e de paz. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador e sempre guardador. Amém. Ouçamos o instrumental do hino A Lei do Senhor é Perfeita.
leitura bíblica deste domingo, nós encontramos no Antigo Testamento, no profeta Miqueias, capítulo 3, os versículos 5 a 12. Miqueias, capítulo 3, os versículos 5 a 12. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, em um monte do templo, numa colina coberta de mato. Até aqui, do profeta Miqueias, ouçamos a terceira estrofe e o final do hino A Lei do Senhor é Perfeita. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, os versículos 1 a 13. Evangelho deste domingo, Mateus, capítulo 23, os versículos 1 a 13. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos:
Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Amém. Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Jesus se dirige à multidão e aos discípulos apresentando conhecidas críticas aos escribas e aos fariseus. As críticas dizem respeito à incoerência entre o discurso e a prática destes dois grupos religiosos. As críticas dizem respeito a esse conceito que conhecemos tão bem, chamado hipocrisia. Escribas e fariseus eram para Jesus o sinônimo de hipocrisia. Discurso e prática se distanciavam como se a palavra dispensasse a ação. Jesus até reconhecia a autoridade e o conhecimento desses grupos de estudiosos da Torá. Tanto que ele diz para o povo e para seus discípulos: ouçam o que eles dizem. Estão sentados na cátedra de Moisés, observem o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. O apego desses grupos do judaísmo à lei de Moisés era tão estrito e rigoroso que eles passaram a se considerar pessoas demasiadamente especiais, separadas do povo. Eram pessoas que entenderam que podiam conquistar a justiça de Deus através da observância rigorosa de preceitos legalistas criados a partir da lei de Deus. Grupos e pensamentos com essa visão de conquista da salvação por obras, pela observância de leis, estiveram presentes no século XVI, enfrentando o movimento da Reforma. E grupos e pensamentos semelhantes aos fariseus e aos escribas estão presentes nas comunidades cristãs em todas as denominações na atualidade. Geralmente são pessoas medíocres, covardes, que não têm coragem de assumir o risco da liberdade com responsabilidade.
se escondem atrás do aparente cumprimento de códigos legalistas e, quando alcançam uma função, um cargo de aparente poder, tornam-se opressoras, duras, insensíveis sobre as outras para esconder suas imperfeições. É bem possível que vocês tenham reconhecido alguém com essas descrições. É bem possível que nós tenhamos nos reconhecido em algum momento com essas práticas. Jesus segue a sua crítica. Observem o que eles mandam, mas não imitem suas ações, pois dizem e não fazem. Certamente é e será mais fácil pregar o Evangelho do que viver o Evangelho. Mas isso não deve nos desestimular na tentativa. Jesus, misericordioso, ele acolhe fracassos e frustrações nas tentativas. Ele acolhe a nossa disponibilidade, a humildade e o nosso reconhecimento de fragilidade. Agora, a arrogância que procura disfarçar a fragilidade e negar a dependência da misericórdia divina, Jesus rejeita. Neste episódio de referência aos escribas e aos fariseus, Jesus denuncia a hipocrisia em suas vidas e aponta para o grave erro da religiosidade que não se esforça em viver o que prega, não está comprometida com o que prega. Dessa forma, os fariseus tinham poder, mas diante de Jesus não tinham autoridade, porque a sua conduta os desacreditava. Estimadas irmãs, estimados irmãos, a coerência entre o discurso e a prática promoveria outras vivências comunitárias e um outro testemunho das comunidades cristãs dentro do mundo. E o evangelista Mateus segue relatando uma segunda crítica de Jesus aos fariseus e aos escribas na fala aos discípulos e à multidão que acompanhava. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Portanto, a sua prática legalista afastava a revelação do Deus que escolheu aquele povo, do Deus dos patriarcas e das matriarcas, do Deus fiel e bondoso, revelado na história dos seus antepassados. O Deus anunciado pelos escribas e pelos fariseus estava muito distante da revelação do Deus libertador da escravidão do Egito. Deus que defende o seu povo e condena a exploração. Agora apresenta um Deus explorador que coloca cargas e mais cargas sobre os ombros das pessoas. Os mandamentos que foram entregues a Moisés desejavam preservar a liberdade do povo e o bem viver na nova terra. Os mandamentos eram e são orientações para viver em segurança, leveza e alegria. Não eram palavras de intimidação e perda de liberdade como utilizavam e manipulavam os escribas e os fariseus. O Deus adorado por aquela multidão se manifestou diversas vezes através dos profetas, dizendo que seu desejo é de misericórdia e não de holocaustos, e que agradá-lo significava praticar justiça, amar a misericórdia e andar em humildade. Prescrições totalmente diferentes daquelas que os intérpretes da lei colocavam sobre o povo. Jesus, então, que verdadeiramente conhece o Pai, denuncia a incoerência da prática dos fariseus diante do rosto deste Deus. Ele faz saber que não há nenhum fardo a impor às pessoas como propósito do reino. Deus veio, vem e virá ao encontro da humanidade por amor.
um amor sem medida, é o Deus de amor e não seu algoz. O Deus presente nos discursos daquele grupo de escribas e fariseus era um ídolo, elaborado por suas mentes perversas, doentes, arrogantes e presunçosas. Porque o Deus verdadeiro, o Deus que se revelava misericórdia e amor, estava ali encarnado em Cristo Jesus, que os confrontava, oferecendo a chance de enxergar a verdade. Jesus fez o convite definitivo: venham a mim cansados e sobrecarregados e eu darei descanso. Irmãs e irmãos, como comunidades que carregam o nome de Jesus Cristo e dizem viver seu ministério, entregam conteúdos que desmotivam, desgastam e causam aflição nas pessoas. Como comunidades cristãs entregam conteúdos que desmotivam, desgastam e causam aflição às pessoas. O evangelista Mateus anotou novas palavras que somam críticas aos escribas e aos fariseus. Fazem todas as suas orações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, como põem roupas longas com franjas, trechos das Escrituras presos nelas. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e que as pessoas os chamem de mestres. As vestimentas, os rituais públicos de purificação, jejuns, orações, caridade, a pompa e a circunstância da presença destes homens mais atrapalhavam a revelação de Deus do que levavam as pessoas a Deus. Carregando um excesso de superficialidade em suas vidas, eles estavam bloqueados para apresentar-se diante de Deus, que pedia pés descalços e reverência diante da sua manifestação. Lembremos-nos do encontro com Moisés. O Deus peregrino com o seu povo não era visto por causa da altivez, da arrogância e das vaidades dos escribas e dos fariseus. O Deus que serve ao povo indefeso e frágil não podia ser aliado daqueles homens que queriam subjugar as pessoas a servi-los. Desprezavam que a sua função de intérpretes da lei os chamava a estar a serviço das pessoas e não a seu prestígio. O maior dentre vocês é aquele que serve. Com isso, irmãs e irmãos em Cristo, Jesus apresenta a nós uma crítica à forma como vivemos comunidade. Jesus nos pergunta pela forma como nós temos vivido as relações dentro da comunidade. Discípulos e discípulas de Jesus não podem seguir esquemas de mentalidade farisaica, onde alguns são mais importantes que outros e oferecem juízo, condenação uns sobre os outros. Os irmãos e as irmãs na fé em Cristo Jesus vivem de outra forma. Jesus não reclama da utilização de títulos e funções específicas para o funcionamento e a organização das comunidades. O que Jesus reclama é a vontade de pessoas de fazer uso de uma função a seu culto pessoal. Em muitos lugares, muitas passagens das Escrituras, Jesus criticou as práticas exteriores que servem só para mostrar diante dos outros, mas que no interior não tem mudança de vida, não tem arrependimento, não tem amor. Qual é o ideal de comunidade, sinal do reino que Jesus espera a partir do amor de Deus? A resposta está na diaconia, serviço de amor. A resposta está na diaconia,
que é gratidão e alegria pela justificação presenteada por graça mediante a fé em Jesus que se encarnou na humanidade. A resposta da comunidade cristã sonhada por Jesus é a vivência do sacerdócio geral de toda pessoa que crê, um princípio da reforma, os dons a serviço da vida, da edificação mútua. Nós somos corpo, membros diversos cooperando no movimento da vida que Jesus traz ao mundo. Todas as funções devem ser assumidas como serviço. O maior é aquele que serve, e aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. A comunidade de Jesus deve manter, legitimar e alimentar a unidade na diversidade orientada pela palavra de Deus, Cristo Jesus, que repousa nas Escrituras Sagradas, encarnou-se, esvaziou-se de glória e poder, serviu até as extremas consequências, entregando a vida para restaurar a comunhão do Criador com as suas criaturas. Eis a redescoberta do Evangelho. Deus é amor. O Evangelho desse domingo e o legado da reforma luterana devem nos confrontar em relação a discursos religiosos presentes nas comunidades da ISLB, através de ministros, de ministras, de presbíteros, de presbíteras, de membros em geral. Alguns discursos crescentes defendem o endurecimento de posições a respeito do acesso aos sacramentos. Alguns discursos crescentes defendem distinção de funções entre homens e mulheres. Alguns discursos crescentes, presentes nas nossas comunidades, defendem mecanismos de controle e punição a ministros e a ministras, por um lado, ou por outro lado, a intangibilidade de ministros e ministras na sua atuação, desejando assim esconder a graça de Deus sob os entulhos de preceitos legalistas, ideológicos, separatistas, que nascem do coração humano. Ou seja, esses discursos não desejam construir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas sobre palavras, pensamentos e ações de determinadas classes de humanos que a si mesmos se declaram justas. Assim, a palavra, o Evangelho que perdoa, que liberta, que conforta, que consola, o Evangelho que restaura a esperança das pessoas fracassadas, esse Evangelho vem sendo substituído por palavras de medo, de condenação, de aflição, de angústia e de morte. É aqui que nós entendemos a velha frase, famosa frase decorrente da reforma: igreja reformada deve estar sempre em reforma. É o chamado ao resgate dos princípios luteranos da fé, da graça, da Escritura e do Cristo. Olhar para o Pai e para as criaturas e a criação de Deus com os olhos de Jesus, o Cristo. E mesmo que algumas pessoas queiram ignorar, Jesus Cristo é sinônimo de amor. A mensagem evangélica está condensada no registro de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o evangelista Mateus, no capítulo imediatamente anterior ao texto desse domingo, apresenta o que define a pessoa cristã e o que condensa a vontade de Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mensagem do Evangelho é a prática do amor.
Deus nos amou primeiro e nós devemos transbordar em amor. Então, a mentalidade farisaica que pergunta: é sempre a mesma mensagem nas prédicas de vocês? Só se fala sobre graça no púlpito? É só misericórdia, perdão, reconciliação e liberdade na pregação? Tudo termina em amor? A resposta é sim. Pregamos o Evangelho do Reino, que diz que Deus amou primeiro e convida à mudança de vida, não com ameaças, mas a partir do reconhecimento da sua presença, do acolhimento, da oferta de perdão. Cremos na revelação de Deus que busca incansavelmente as pessoas perdidas para salvá-las e curar as pessoas amadas em suas dores e sofrimentos, pois os sãos não precisam de médico. Há a mentalidade farisaica que quer legitimidade da pregação para seus discursos de juízo, de segregação, de condenação. O Evangelho expõe sua fragilidade, sua hipocrisia, sua covardia. Púlpitos de igrejas evangélicas de confissão luterana que vivem anunciando intimidações, juízos e preceitos meramente morais estão sendo profanados por interpretações convenientes, exclusivistas, ignorantes e mortais. Quem serve a esse projeto atrai sobre si o juízo que lança adiante de seus olhos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Se existe algo que é revelado com clareza nos textos sagrados, é que Jesus não suportava a hipocrisia das autoridades do templo de Jerusalém, que se acreditavam, na época, como muitas lideranças eclesiásticas se acreditam hoje, donas da verdade e da vida das pessoas. Se Deus é amor, como afirma 1 João, e o amor lança fora todo medo, então a pregação do terror não pode fazer parte do anúncio cristão. E isso não vai implicar em libertinagem, que é o grande medo dos fundamentalistas. Antes, é a liberdade que todo amor pleno traz consigo. Estimadas irmãs, estimados irmãos na fé, as narrativas evangélicas mostram um Deus que se coloca como Pai amoroso, distribuidor da graça sem limites, acolhedor, disposto a perdoar, que faz vir a chuva sobre bons e maus, que não retribui cada um segundo o seu mérito, uma vez que o critério do reino é não ter mérito nenhum. O incômodo da graça nos chama à humildade ao nos perceber que todos somos carentes da misericórdia, da graça e do amor de Deus, e assim devemos olhar e agir com amor uns com os outros, umas com as outras, especialmente as pessoas mais fragilizadas que estão ao nosso redor. Somos chamados e chamadas, assim, a oferecer a mensagem que traz descanso, que alivia as cargas e as sobrecargas. A mensagem que perdoa, que abraça, que aconchega, mensagem da graça. Que Deus nos ajude a viver em fidelidade ao Evangelho, à palavra de Deus, e não às palavras deste mundo. Amém. Convido as pessoas que podem a colocarem-se de pé e a uma só voz confessarmos a nossa fé, nutrindo Deus com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar. Ouçamos do instrumental do nosso hino, fundamento da reforma, que anuncia a descoberta do Deus protetor. Deus é castelo forte e bom. Compromisso com a formação de seus pregadores e de suas pregadoras, com a boa orientação para que conduzam comunidades na vivência do Evangelho, é marca da ISLB na formação de ministras e ministros. As ofertas dos cultos deste domingo em toda a ISLB são destinadas ao programa de acompanhamento às pessoas que estão no período prático de habilitação ao ministério. 17 meses de trabalho monitorado por um ministro ou uma ministra com ordenação. O PPHM é um momento especial depois da formação teológica, em que a igreja conhece, acompanha e confirma o chamado de seus futuros ministros, de suas futuras ministras. É um período de formação integral,
onde candidatos e candidatas ao ministério têm a oportunidade de crescer no seu propósito de servir a Deus por intermédio da ESLB. A oferta deste culto será investida no auxílio a comunidades que não têm condições de assumir a subsistência de candidatos e candidatas durante esse período e na qualificação de mentores e mentoras para acompanhar essas pessoas no processo de formação prática. Agradecemos as dádivas e rogamos a Deus que derrame suas bênçãos sobre a vida das comunidades. Deve estar aparecendo aí na tela também as pessoas que estão em casa e puderem fazer sua oferta, desejarem fazê-la, podem acessar pelo QR Code que está aparecendo. E aqui no templo, então, na saída, nós podemos depositar no gasofilácio. Enquanto oramos silenciosamente por esta demanda na igreja e podemos pensar na maneira de apoiar, vamos ouvir do hino Senhor, se Tu me chamas. Como avisos, neste domingo de culto, nós queremos compartilhar com a comunidade que já temos à disposição a venda na secretaria devocionários para 2021. Temos o Castelo Forte e as senhas diárias. As pessoas que desejarem podem fazer contato com a secretaria para guardar a sua encomenda. Convido a vice-presidente do presbitério da comunidade para fazer a leitura novamente neste culto dos editais para a Assembleia Geral Ordinária e para a Assembleia Extraordinária da comunidade. Assembleia Geral Ordinária, edital. De acordo com o artigo 20 do Estatuto da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília, convoca os membros da CSLB a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no Salão da Comunidade, QS 405/406, área para Templo Asa Sul, Brasília, DF, no dia 14 de novembro de 2020, sábado, às 8h30, em primeira convocação e às 9h em segunda e última convocação, a fim de deliberar a respeito da seguinte ordem do dia. 1. Meditação. 2. Apresentação dos relatórios anuais do presbitério, pastores, grupos e departamentos da CSLB. 3. Homologação dos nomes dos coordenadores dos grupos. 4. Prestação de contas da comunidade evangélica, do Centro Social Luterano Cantinho do Girassol, do Centro Social Luterano Casa da Esperança. 5. Apresentação dos pareceres do Conselho Fiscal sobre as prestações de contas. 6. Aprovação das prestações de contas. 7. Orçamento da CSLB para 2020 e 2021, ordinário e de investimentos. Eleição de conselheiros, conselheiras
para o Departamento de Assistência Social e Educação DASE, 2 vagas. 9, homologações. 10, assuntos gerais. 11, ato de posse dos eleitos. Assembleia Geral Extraordinária, edital. De acordo com o artigo 20 do Estatuto da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília, CSLB, convoca os membros da CSLB a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no Salão da Comunidade, na EQS 405/406, área de Templo, Asa Sul, Brasília, DF, no dia 14 de novembro de 2020, às 11 horas em primeira convocação e às 11h30 em segunda e última convocação, a fim de deliberar a respeito da seguinte. Ordem do dia. 1. A autorização para alienação de imóvel, Casa Pastoral em Sobradinho, quadra 2, conjunto D7, Casa 1, Sobradinho DF, Brasília, 20 de outubro de 2020. Neri Hader, presidente do CSLB. Ofereço às pessoas aniversariantes desta semana palavras de Provérbios, capítulo 14, os versículos 26 e 27. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. A confiança no Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte, assim que possam descansar e se proteger no Deus da vida, que é fiel e justo nas suas orientações, na sua graça e no seu amor, que são oferecidos diariamente e para todo sempre em Cristo Jesus. Que a nova idade seja acompanhada da presença e das bênçãos do Senhor sobre suas vidas. Amém. Convido a comunidade para a nossa oração de intercessão e as pessoas que puderem a colocarem-se de pé para este momento de clamor, de preces junto ao nosso Deus. Oremos. Nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra viva entre nós. Somos livres por tua graça. Nós te louvamos por tantos textos, artigos, reflexões teológicas e espirituais que recebemos através do movimento da Reforma. O contato vivo com a Sagrada Escritura, os catecismos e os hinos, o sacerdócio das pessoas crentes e batizadas e o teu chamado à missão como igreja. Enraiza-nos sempre a tua palavra, tão somente em Cristo, e guia-nos no teu caminho somente pela fé, pela graça e pela Escritura. Nós te louvamos, ó Deus, pelas boas transformações e mudanças que foram oferecidas pelo movimento da Reforma de 1517 e pelos desafios que dela surgiram nestes mais de 500 anos. Nós te louvamos pelas pessoas que trabalharam e seguem trabalhando para que o Evangelho seja anunciado. Mantém, Senhor, teu permanente poder transformador entre nós. Dirige-nos e guia-nos para que não percamos o espírito evangélico e sigamos avivando e afirmando o nosso testemunho. Abençoa, Senhor, tua igreja, que seja fiel à tua palavra e que sua voz profética de denúncia e de anúncio seja ouvida, que as forças opressoras não consigam calar a tua vontade. Renova o ânimo de lideranças, ministras e ministros para servir com alegria e gratidão as tuas orientações. Que a esperança e a confiança em ti sejam motivações para o teu povo, Senhor. Deus de todos os seres viventes, que criaste as pessoas em igualdade, capacita-nos para trabalhar pela dignidade e pelo respeito de cada ser humano. Ajuda-nos a reconhecer a nossa profunda conexão com toda a boa criação. Liberta as pessoas que sofrem exploração, seja pelas condições de trabalho, por desemprego, qualquer forma de opressão, Senhor. Ó Deus,
restaura a saúde das pessoas doentes, ameniza as dores, abençoa os tratamentos e cura em corpo e espírito. Restabelece a fé, a esperança e o ânimo. Protege e abençoa com paciência e perseverança aquelas pessoas que se dedicam ao cuidado das doentes. Capacita profissionais da saúde e familiares para cuidar com responsabilidade e amor. Revigora o Senhor no seu serviço. Deus, Criador da vida, que em teu Filho visitaste o mundo e trouxeste a ressurreição e a vida com sentido. Nós te damos graças, Senhor, pela vida que por teu poder renasce do pó. Graças te damos pela fé que concedes e por meio dela nos permites enxergar além da realidade da morte e do caos. Fortalece em nós, especialmente nesses tempos de tanta dor e desânimo, esta fé recriadora. Não nos deixes paralisar diante da morte e da dor, e não nos deixes ficar conformados e conformadas com as mortes transformadas em estatísticas. Dá que guardemos em nossa memória o nome de cada pessoa falecida e que todo o bem que elas promoveram sigam de testemunho para nós. Tudo isso te entregamos, agradecemos e pedimos quando nos unimos a Jesus e oramos com Ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Roguemos a bênção do Senhor que quer nos preencher com a vida. O Senhor te abençoe. Ele encha teus pés com dança e teus braços com força solidária. Que o Senhor abra teus olhos para enxergares o mundo novo que Ele oferece. Que Deus encha teus ouvidos com música. Ele sopra em tuas narinas o sopro da vida renovada. Ele coloca em tua boca palavras de júbilo e no teu coração a alegria pela graça e pelo seu amor. Que o Senhor te dê ânimo e sabedoria para seres um reflexo da esperança. Que o Senhor te guarde no seu imenso amor. E assim te abençoe e te guarde o Trino Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e o Senhor te dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, desejo a todas e a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana e até que nos tornemos a encontrar, Deus lhes guarde no calor do seu abraço.
Amém.